Você já clamou, jejuou e orou. Mas o inimigo ainda parece rondar sua casa? Hoje, com fé e um pouco de sal, você vai declarar: nenhuma maldição resiste ao poder de Deus no meu lar. Meus queridos irmãos e irmãs, há coisas na vida que parecem estranhas, até que o Espírito de Deus abra seus olhos. Vivemos em um mundo cheio de rituais, maldições e forças espirituais ocultas que a maioria das pessoas nunca vê, mas sente seus efeitos todos os dias. Alguns de vocês estão enfrentando batalhas em suas casas, em suas finanças, em sua saúde, e não conseguem explicar por que a luta nunca termina. Vocês oraram, jejuaram, clamaram, e ainda assim, o peso persiste. Mas e se eu lhes dissesse que Deus nos deu coisas simples, até mesmo em nossas casas, que possuem poder divino, quando usadas com fé? E se o sal em sua cozinha, colocado em obediência à palavra de Deus, pudesse se tornar uma arma contra toda a maldição que o inimigo tentou plantar em sua casa? Não estou falando de superstição. Estou falando de simbolismo bíblico, instrução divina e a autoridade de Deus que alcança até os cantos mais escuros de sua vida, incluindo seu banheiro. Quero falar com vocês hoje sobre algo que pode soar estranho ao ouvido natural, mas que carrega um peso espiritual profundo, quando entendido pelos olhos da fé. Servimos a um Deus que sempre trabalhou por meio do simples para revelar o sobrenatural. Antes de começarmos, deixe um nos comentários se você quer quebrar maldições com fé. Inscreva-se no canal e não perca o final surpreendente que Deus preparou para você. O poder oculto do sal nas mãos dos justos. Ao longo das Escrituras, vemos Deus usar elementos comuns para desbloquear um poder extraordinário. Uma vara de pastor dividiu o Mar Vermelho. Uma funda derrubou um gigante. Lama e saliva abriram os olhos de um cego. E sim, até mesmo o sal foi usado para purificar, preservar, limpar e consagrar. Em 2 Reis 2, 19 a 22, lemos: os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que a situação desta cidade é aprazível, como meu senhor pode ver, mas a água é má e a terra é estéril. E ele disse: trazei-me um prato novo e ponde sal nele. E assim o fizeram. Então ele saiu à fonte das águas, lançou o sal ali e disse: assim diz o Senhor: eu sanei estas águas, não haverá mais nelas morte, nem esterilidade. E as águas foram purificadas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu falou. O que era aquele sal? Não era magia. Era um ato profético, uma demonstração visível de autoridade invisível. Jesus mesmo nos disse em Mateus 5,13: vós sois o sal da terra. Não apenas para dar sabor, não apenas como simbolismo, o sal, no sentido bíblico, fala de aliança, de pureza, de julgamento e de preservação divina. Quando Deus fez sua aliança com Israel, ela foi chamada de aliança de sal, significando que era duradoura, inquebrável, santa. Então, quando usamos sal em obediência ao Espírito Santo, não em superstição, mas em revelação, estamos concordando com o poder purificador e preservador de Deus. Acredito que há maldições ocultas, contaminações e pontos de apoio demoníacos em lares hoje, que permanecem porque falhamos em entender a limpeza espiritual da casa. O diabo não teme seus móveis, mas ele treme quando um filho de Deus toma a autoridade em nome de Jesus. O banheiro, muitas vezes negligenciado na oração, pode se tornar uma porta para liberar bênçãos ou abrigar resíduos espirituais de gerações de pecado, vício e vergonha. Hoje vamos descobrir por que colocar sal, até mesmo no vaso sanitário, pode ser uma declaração profética de que toda contaminação deve ir, toda maldição deve ser quebrada, o que é impuro deve ser purificado e onde a morte operava,
a vida fluirá. Quando falamos de sal nas mãos dos justos, não estamos falando apenas de um ingrediente culinário ou um item doméstico. Estamos falando de um símbolo que o próprio Deus escolheu, usou, ordenou e ungiu. O sal, na palavra de Deus, representa algo sagrado, algo poderoso. É um símbolo de preservação, purificação e aliança. E quando colocado nas mãos daqueles que andam com Deus, torna-se mais que sal. Torna-se uma ferramenta nas mãos do Todo-Poderoso. Voltemos àquele momento estranho, mas poderoso, em 2 Reis, 2:21 a 22. Os homens de Jericó vieram a Eliseu e disseram: Eis que a situação desta cidade é aprazível, como meu senhor pode ver, mas a água é má, e a terra é estéril. Você ouviu isso? A cidade parecia bela por fora, mas por dentro estava amaldiçoada. A água era tóxica, a terra era infrutífera. Quantas pessoas, sob o som da minha voz, estão vivendo em uma situação assim? Parece bom por fora, você sorri em público, sua casa está limpa, sua conta bancária pode até ter algo, mas no fundo, algo não está certo. Há uma esterilidade, uma frustração, uma amargura no espírito. Há um peso no ar. E não importa o que você faça, nada parece crescer, nada parece mudar. Mas Eliseu, o homem de Deus, não entrou em pânico. Ele não pediu remédios, ferramentas ou uma equipe de engenheiros. Ele pediu um prato novo, um vaso limpo e sal, apenas sal. E a palavra diz que ele foi à fonte da água, jogou o sal nela e disse: Assim diz o Senhor, eu sanei estas águas. Não haverá mais nelas morte, nem esterilidade. O sal não curou a água, Deus o fez, mas o sal foi o ponto de contato profético. O ato de jogar sal na fonte envenenada foi uma declaração de intervenção divina. E a Bíblia diz: E as águas foram purificadas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu falou. Você vê agora? O sal nas mãos dos justos torna-se uma declaração de fé. Torna-se um ato santo de obediência que convida Deus a agir. Quando Eliseu jogou aquele sal nas águas, não era superstição, era revelação. Era autoridade profética sendo exercida por um servo de Deus, e Deus respaldou sua palavra. Jesus disse algo que muitas vezes citamos, mas raramente entendemos. Em Mateus 5,13, ele disse: Vós sois o sal da terra. Ele não disse: Vocês podem ser ou deveriam ser. Ele disse: Vocês são. Isso significa que sua presença, suas palavras, suas orações, sua obediência, quando entregues a Deus, tem um efeito preservador, purificador e vivificador no mundo ao seu redor. Gostou da ideia de transformar sua casa com sal e fé? Comente amém, curta o vídeo e fique até o fim para uma revelação que vai abençoar sua vida. Mas o sal não faz bem se ficar no pote. O sal, que permanece sem uso, torna-se obsoleto e sem poder. Jesus advertiu: Mas se o sal perder o seu sabor, com que se há de salgar? Para nada mais presta. O sal deve ser derramado, deve tocar algo, deve ser aplicado onde a corrupção reina, se quiser ter algum efeito. E é aqui que o vaso sanitário entra em cena. Meus amigos, aquele banheiro, aquele lugar invisível, aquela parte oculta de sua casa, pode parecer tolice para a mente carnal, mas o homem espiritual entende. Há lugares em nossas vidas que raramente oramos, quartos que não ungimos, cantos que não consagramos. Mas o diabo não se limita a lugares públicos. Ele se esconde nas sombras, na sujeira, nas coisas que ignoramos. Os espíritos impuros de vício, perversão, trauma e maldições geracionais não respeitam limites, a menos que esses limites sejam marcados pelo sangue e pela autoridade de Jesus Cristo. Quando um crente, caminhando em obediência, pega o sal e diz: Senhor, estou santificando cada parte desta casa, algo começa a mudar.
Não é o sal que tem o poder, é a obediência por trás do ato. É a justiça do vaso que libera a unção. Tiago 5,16 declara: a oração eficaz e fervorosa de um justo muito pode em seus efeitos. Não se trata apenas do sal. É sobre quem o está lançando e em nome de quem ele é lançado. Você se lembra de como Deus instruiu os sacerdotes no Antigo Testamento? Em Levítico 2,13, o Senhor disse: toda oferta de oblação de cereais temperarás com sal, e não deixarás que falte à tua oferta de cereais o sal da aliança do teu Deus. Deus não aceitava um sacrifício sem sal, porque o sal representava pureza, a aliança duradoura de Deus. O mesmo sal que preservava a carne da deterioração simbolizava a preservação de Deus para seu povo contra a corrupção e destruição. Em Números 18:19, Deus fala novamente de uma aliança de sal. Ele diz: é uma aliança de sal para sempre perante o Senhor, para ti e para a tua descendência contigo. O sal não era apenas tempero, era um selo, uma assinatura de acordo divino. E quando você, como filho de Deus, usa o sal em fé, está se alinhando com essa aliança eterna. Você está declarando: esta casa pertence ao Senhor. Este espaço é solo santo. Todo espírito imundo, toda maldição, todo resíduo demoníaco deve sair em nome de Jesus. Uma mulher veio a mim uma vez, sobrecarregada com depressão. Sua casa parecia escura, seu sono era atormentado, suas finanças estavam sob ataque. Perguntei a ela: você já caminhou por sua casa orando por cada cômodo? Ela ficou surpresa. Até o banheiro? Perguntou. Eu disse: especialmente o banheiro, porque o inimigo sempre procura os lugares que ignoramos. Ei, você está pronto para ver o poder de Deus agir? Clique no like, inscreva-se e assista até o final para uma surpresa que vai mudar sua perspectiva. Então ela pegou sua Bíblia em uma mão e uma tigela de sal na outra. Caminhou por sua casa, declarando as Escrituras, invocando o sangue e lançando sal em todos os lugares que o Senhor a guiou. Em uma semana, ela testemunhou que o peso havia desaparecido, os sonhos retornaram, a paz voltou à sua casa. Alguns rirão disso, dirão que é tolice. Mas a tolice de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. Em 1 Coríntios 1:27 está escrito: mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. Um jarro de óleo alimentou uma viúva durante a fome. Um pedaço de madeira fez flutuar a cabeça de um machado. Uma vara se transformou em serpente. Um osso de mandíbula de jumento derrubou um exército. Então, por que nos surpreenderia que Deus pudesse usar sal, sim, até mesmo sal no vaso sanitário, para declarar sua glória e destruir a fortaleza do inimigo? O vaso sanitário é um símbolo, um lugar de resíduos, de impureza, do que é descartado e esquecido. Em muitos lares, o reino espiritual reflete o físico. É onde a vergonha reside, onde vícios ocultos se escondem, onde o trauma é suprimido. Mas quando uma pessoa justa entra carregando sal com fé e declarando o senhorio de Cristo sobre aquele lugar, a escuridão perde seu domínio. A vergonha é expulsa. A impureza é substituída pela santidade. Mas deixem-me alertá-los, meus amigos. Vocês não podem brincar com essas coisas. Isso não é uma fórmula ou ritual. É um ato profético de fé. Só tem peso quando feito por uma pessoa rendida à vontade de Deus. Isso não é para os mornos, não é para os curiosos. É para aqueles que estão prontos para caminhar em autoridade, que se arrependeram, que estão revestidos de justiça e que estão sob a cobertura do sangue de Jesus. O sal em sua mão não significa nada se seu coração ainda está contaminado. Você deve ser o vaso limpo que Eliseu pediu, o prato novo. Só então o sal pode carregar poder. Só então a declaração de cura pode ir adiante. Só então a maldição pode ser quebrada e as águas purificadas.
Acredito que alguns de vocês são esse vaso hoje. Vocês passaram pelo fogo, pela batalha, mas saíram rendidos e agora Deus está dizendo: eu os usarei. Ungirei o sal em suas mãos, darei a vocês autoridade sobre toda a maldição, toda a escuridão, todo lugar oculto que resistiu a mim. Vocês lançarão o sal, e eu farei a cura. O banheiro como lugar de santificação. Agora que entendemos o poder profético do sal nas mãos dos justos, devemos avançar mais profundamente neste mistério com corações abertos e ouvidos atentos. Não basta carregar o sal, devemos saber onde colocá-lo, como colocá-lo e por quê. Um dos lugares mais negligenciados, incompreendidos e espiritualmente esquecidos na casa é o banheiro, sim, o próprio vaso sanitário. Pode soar estranho ao homem natural, mas para o crente guiado pelo Espírito, não há lugar comum demais, impuro demais ou humilde demais para que a glória de Deus habite. Devemos começar reconhecendo uma verdade simples, mas profunda. Deus é santo, e Ele exige santidade em todos os lugares onde seu nome é invocado. Em Êxodo 20 e 24 está escrito: em todo lugar onde eu fizer recordar o meu nome, virei a ti e te abençoarei. Isso significa que cada lugar que você dedica a Ele, cada cômodo, cada objeto, cada canto, torna-se um potencial morada para a sua presença. Mas o oposto também é verdade. Onde há negligência, onde há pecado não confessado, onde há escuridão espiritual, o inimigo ganha um ponto de apoio. E os espaços mais vulneráveis são frequentemente os que ignoramos. O vaso sanitário, falando claramente, é um símbolo de resíduos, impureza e remoção. Representa o ato de eliminar o que o corpo não precisa mais. Mas, no reino espiritual, pode tornar-se um símbolo de libertação ou contaminação, dependendo do que ocorreu naquele lar. Muitos lares se tornaram campos de batalha silenciosos, onde a atividade demoníaca se esconde, não às claras, mas nos lugares secretos. No Antigo Testamento, os sacerdotes de Deus foram ordenados a purificar não apenas os átrios externos, mas os internos, os lugares escondidos, os vasos usados para lavagem e purificação. Por quê? Porque Deus sabia que o inimigo trabalha no invisível. E nós também devemos fazê-lo. Levítico 14 fala da purificação de uma casa contra a lepra. O sacerdote inspecionava a casa, e se encontrasse mofo e infecção, as pedras tinham que ser raspadas e removidas. Se a infecção voltasse, a casa inteira tinha que ser destruída. Por quê? Porque o que parece físico, muitas vezes, está enraizado no espiritual. A doença não era apenas física, era simbólica de uma contaminação mais profunda. Acredito com todo o meu coração que muitos estão vivendo em lares onde um mofo invisível, um mofo espiritual, se fixou em áreas que não foram oradas, consagradas ou espiritualmente limpas. Se você crê que Deus usa o simples para o sobrenatural, comente glória a Deus, inscreva-se e não saia antes do final. Tem algo especial esperando por você. Ouçam-me, amados. Não estamos falando de um ritual legalista. Estamos falando de uma sensibilidade santa ao Espírito de Deus. Você já entrou em um cômodo e sentiu um peso, uma opressão que não conseguia explicar? Isso é discernimento espiritual. E não é apenas para o santuário da igreja ou o quarto. É para toda a casa, incluindo o banheiro. É onde os espíritos impuros adoram habitar, onde a vergonha se esconde, onde o trauma ecoa, onde a contaminação é ignorada. Mas deixem-me dizer algo que o inimigo não quer que você saiba. Ele prospera na negligência, na desordem, nas áreas de sua vida e casa que você ignora. Por isso Jesus, em Mateus 23:25, repreendeu os fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina
e intemperança. Ele não estava falando de louças, meus amigos. Ele estava falando de pessoas que pareciam santas por fora, mas estavam imundas por dentro. E o mesmo princípio se aplica à sua casa. Você pode aspirar o carpete, acender velas e perfumar o ar. Mas já entrou no banheiro, o lugar de descarga, o lugar dos resíduos, e declarou-o santo? É por isso que digo, sem me desculpar, que há poder em colocar sal no vaso sanitário. Não como superstição, mas como santificação. Quando você, um crente lavado pelo sangue, pega o sal em sua mão e declara a autoridade de Jesus Cristo sobre cada cômodo, incluindo o banheiro, você está traçando uma linha espiritual. Você está dizendo: nenhum espírito de enfermidade, nenhum resíduo de pecado, nenhum eco demoníaco do passado tem permissão para permanecer aqui. O sal torna-se um sinal ao inimigo de que esta casa está sob nova administração, que pertence ao Rei dos Reis. Você sabe o que a Bíblia diz sobre o impuro? Em Deuteronômio 23, 12 a 14, Deus deu a Israel comandos estritos sobre onde aliviar-se. Terás um lugar fora do acampamento, para onde sairás, e entre as tuas armas terás uma pá. E será que, quando te assentares fora, cavarás com ela, e voltando, cobrirás o que defecaste? Pois o Senhor teu Deus anda no meio do teu acampamento. Por isso, o teu acampamento será santo, para que ele não veja em ti coisa impura e se afaste de ti. Mesmo os lugares de resíduos humanos tinham que ser gerenciados com reverência. Por quê? Porque Deus estava no acampamento. Sua santidade exigia ordem, mesmo nas funções mais básicas da vida. Esse mesmo princípio se aplica a nós hoje. Quando você dá descarga no vaso sanitário, está simbolicamente removendo o que não é mais necessário. Mas e se o inimigo deixou algo para trás, espiritualmente? E se vergonha, medo, vício ou tormento acamparam nos lugares que você achava que não importavam? E se as lágrimas que você chorou em segredo, os pecados confessados em vergonha, os traumas profundamente enterrados deixaram um resíduo espiritual? E se esse é exatamente o lugar que o Senhor quer que você santifique? Uma mulher veio a uma de nossas reuniões. Ela parecia alegre por fora, mas seus olhos contavam outra história. Durante a oração, o Espírito Santo revelou algo incomum. A fonte de opressão espiritual em sua vida não estava em seus relacionamentos ou finanças, mas em sua casa. Quando ela voltou, jejuou, orou e pediu ao Senhor que mostrasse onde estava a contaminação. Ele a levou ao seu banheiro. Ela nunca havia orado por aquele espaço. Fora o lugar de vergonha privada, lágrimas secretas e pensamentos sombrios. Ela ungiu-o com óleo, colocou sal nos cantos e até no vaso sanitário, declarou a palavra de Deus sobre ele e naquela noite, pela primeira vez em anos, dormiu em paz. Por quê? Porque onde está o Espírito do Senhor, há liberdade, até mesmo no banheiro. Você pode dizer: irmão, isso não é ir longe demais? Mas eu pergunto, até onde você irá para ver sua casa cheia de paz? Até onde você irá para fechar todas as portas ao diabo? Jesus disse em Lucas 11, 24 a 25. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontrando, diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E chegando, acha-a varrida e adornada. E se ele retorna e encontra o lugar varrido e adornado, mas não cheio, ele traz outros 7 espíritos piores que ele mesmo. É por isso que você não deve apenas expulsar a escuridão, mas preencher cada lugar com a palavra, com oração, com consagração. E sim, até mesmo um ato profético de sal no vaso sanitário pode dizer: esta não é sua casa. Você não é bem-vindo aqui. Há uma guerra sendo travada nos lares do povo de Deus hoje.
O inimigo não está apenas atrás de sua mente, ele está atrás de seu espaço, sua paz, sua atmosfera. Muitos estão perdendo terreno porque não discerniram a fonte de contaminação. É hora de tomar autoridade sobre toda a sua casa, não apenas as partes que parecem santas, ungir as portas, impor as mãos sobre seus eletrodomésticos, colocar sal no vaso sanitário, caminhar pela linha de sua propriedade, declarar Salmos 91 em cada cômodo. Faça de sua casa uma fortaleza da glória de Deus, um lugar onde anjos habitam e demônios fogem. Você se lembra quando Jesus curou o endemoniado em Marcos 5? O homem que vivia entre os túmulos, gritando e se cortando, era atormentado por legiões de demônios. Mas quando Jesus apareceu, até os demônios reconheceram sua autoridade. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eles sabiam que seu tempo havia acabado. Imploraram para serem lançados nos porcos, e quando Jesus permitiu, os porcos correram violentamente por um precipício e se afogaram no mar. Ouça isso. Os espíritos impuros imploraram para entrar em algo imundo. Porcos, porque a impureza atrai impureza. Por isso, se há sujeira em sua casa, espiritualmente ou fisicamente, ela convida a presença do que é impuro. Vamos juntos quebrar toda a maldição? Deixe um 2 nos comentários, inscreva-se no canal e fique até o fim para um momento que vai tocar seu coração. Mas quando você pega o sal e diz: esta casa é santa, este cômodo é santificado, este vaso sanitário, este espaço de remoção pertence a Deus, então toda coisa impura tem que correr. Não por seu poder, mas pelo poder de Deus. Em 1 Pedro 1,16 está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Isso inclui cada parte de sua vida, não apenas seus domingos, não apenas sua adoração, mas sua casa, seus hábitos, sua atmosfera. E quando o Espírito Santo o incentiva a colocar sal no vaso sanitário, ele não está brincando. Ele está preparando você para a guerra. A mente natural não entenderá, mas a mente espiritual discerne que Deus pode usar até o menor ato de obediência para expulsar as maiores fortalezas do inimigo. A necessidade de limpeza espiritual contínua. Agora, devemos nos perguntar uma questão mais profunda. Não apenas onde o inimigo habita, mas o que lhe dá acesso? O que concede à escuridão o direito de permanecer onde a luz deveria reinar? A resposta está muitas vezes enraizada no que a Bíblia chama de contaminação espiritual. Não é sempre visível, não grita, mas corrompe a atmosfera, rouba sua paz e abre a porta para a escravidão. Se não estivermos atentos, o inimigo plantará seus resíduos nos lugares que pensávamos estarem limpos. Muitos crentes perdem a batalha inteiramente porque clamam a Deus por cura, mas ignoram a fonte de contaminação. Oram por avanço, mas toleram pecados ocultos. Ungem suas mãos, mas deixam suas casas desprotegidas. E, amados, até que identifiquemos e removamos o resíduo da contaminação espiritual, viveremos em ciclos de vitória temporária e frustração duradoura. A palavra de Deus nos diz em Ezequiel 36:17. Quando a casa de Israel habitava na sua terra, eles a contaminaram com seus caminhos e com suas ações. Deus não estava falando apenas de ídolos no templo. Ele falava de como o pecado se infiltra na vida, na terra, nos lares. O que Israel tolerava eventualmente tomava conta. E assim é conosco. A contaminação começa no compromisso, mas termina na escravidão. Por isso, Paulo advertiu os coríntios em 2 Coríntios 7:1. Purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Carne e espírito, visível e invisível. Não basta arrumar a superfície, devemos limpar a fonte. E não esqueçamos a lição de Acã. Após a vitória milagrosa em Jericó,
O povo de Deus foi derrotado em Ai, não porque o braço de Deus havia encurtado, mas porque a contaminação havia entrado no acampamento. Acã escondeu coisas proibidas, itens amaldiçoados, sob sua tenda, e até que fosse exposto, o julgamento recaiu sobre toda a nação. Josué clamou: por que isso nos aconteceu? Mas o Senhor disse em Josué 7,13: há uma coisa amaldiçoada no meio de ti, ó Israel. Não poderás subsistir perante os teus inimigos, enquanto não tirares do meio de vós a coisa amaldiçoada. Você pode perguntar: poderia haver algo escondido em minha casa? Algo que contamina a atmosfera? Algo que não é apenas físico, mas espiritual? Sim, pode haver. E o Espírito Santo, como um médico sábio e gentil, começará a mostrar a você. Talvez seja algo trazido para a casa, um objeto, uma memória, um símbolo de um passado pecaminoso. Talvez sejam palavras ditas em raiva que ainda ecoam nas paredes. Talvez seja um trauma não resolvido, apodrecendo sob a superfície. Talvez seja a falta de perdão que criou raízes no solo de seu espírito. Seja o que for, deve ser confrontado, porque a presença de Deus não habitará em um lugar que tolera contaminação. Quando Eliseu curou as águas de Jericó, em 2 Reis 2:19-22, o povo disse a ele: eis que a situação desta cidade é aprazível, mas a água é má, e a terra é estéril. A cidade parecia boa por fora, mas as raízes estavam doentes. E Eliseu disse: trazei-me um prato novo e ponde sal nele. Ele foi à fonte, lançou o sal e declarou: assim diz o Senhor, eu sanei estas águas, não haverá mais nelas morte, nem esterilidade. O milagre não aconteceu no rio abaixo, aconteceu na fonte. Eliseu não tratou os sintomas, ele abordou a raiz e usou o sal como um sinal profético da presença purificadora de Deus. Isso, querido amigo, é o que deve acontecer em nossos lares. Não apenas orações superficiais, mas libertação profunda. Não apenas rearranjar os móveis, mas expulsar o que não pertence. E o Espírito Santo pode levá-lo a colocar sal em áreas onde o inimigo operou em segredo, sob camas, em armários, em banheiros, em vasos sanitários, até mesmo em ralos e tubos. O sal, ao longo das Escrituras, é um elemento de aliança. Levítico 2:13 declara: com todas as tuas ofertas oferecerás sal. Por quê? Porque o sal purifica, preserva e representa permanência. Simboliza uma aliança duradoura. Deus disse a Davi que seu trono seria estabelecido por uma aliança de sal, em 2 Crônicas 13:5. E Jesus disse em Marcos 9:50: tende sal em vós mesmos. Isso significa que o poder purificador, preservador e fiel à aliança de Deus habite dentro de vós e flua para os espaços onde viveis. Lembro-me do testemunho de uma mulher que lutou contra a depressão por anos. Médicos lhe deram medicamentos, pastores oraram por ela, mas nada mudou. Então, durante um tempo de jejum, o Senhor revelou uma memória. Uma noite, muitos anos atrás, quando um abuso aconteceu em um cômodo específico de sua casa de infância. Aquele cômodo nunca havia sido espiritualmente limpo, e agora, mesmo em sua casa adulta, o trauma a seguia. Ela percebeu que o banheiro em sua casa atual desencadeava a memória. Não conseguia explicar, mas estava lá. Em obediência, ela pegou óleo e sal, impôs as mãos naquele cômodo e quebrou todo o acordo com o passado. Declarou Salmos 51, 7. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e serei mais branco que a neve. E a partir daquela noite, o peso se dissipou. O que nenhum comprimido pôde fazer, o poder da santidade realizou. A contaminação espiritual não é apenas sobre falha moral, é sobre legalidade espiritual. Demônios são legalistas. Eles não precisam de permissão quando deixamos a porta escancarada. Eles se apegam à amargura
à idolatria, a objetos enraizados na escuridão. Mas quando limpamos nossas casas, quando nos arrependemos, renunciamos e reclamamos o terreno, cancelamos os direitos do inimigo. Isaías 28, 18 declara: a vossa aliança com a morte será anulada e o vosso acordo com o inferno não subsistirá. Veja, amados, isso é mais do que limpar uma casa, é rasgar contratos escritos em tinta espiritual. Quando Jesus expulsou os cambistas do templo, ele não disse: vamos rearranjar as coisas. Ele fez um chicote e os expulsou, dizendo em Mateus 21:13: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a transformastes em covil de ladrões. E nós, que somos templos do Espírito Santo, devemos dizer o mesmo sobre nossos lares. Esta é uma casa de oração, uma casa de pureza, uma casa de louvor. Todo ladrão, todo espírito de roubo, doença, ansiedade, perversão e medo deve ir. E isso inclui os lugares que achamos que não importam. O banheiro pode não ser onde você faz suas devoções, mas é onde as pessoas choram em segredo. É onde muitos olharam no espelho e amaldiçoaram sua imagem. É onde alguns pensaram em acabar com suas vidas. É onde a doença é descartada. É onde a vergonha muitas vezes se esconde. E é por isso que deve ser redimido. Se Jesus pode entrar em túmulos para libertar um homem preso por demônios, ele pode entrar em seu banheiro para liberar cura. Não subestime a autoridade profética que Deus lhe dá. Ele disse a Moisés em Êxodo 12 que o sangue do cordeiro devia ser colocado nas ombreiras das portas, não apenas crido, mas fisicamente aplicado. E foi esse simples ato físico que afastou o anjo da morte. Às vezes, Deus nos pede para agir de maneiras que parecem tolas ao mundo, mas têm peso no espírito. O sal não é mágico, é obediente, é profético, é a fé cumprida. E quando colocado com oração, torna-se uma declaração. Esta casa está limpa, esta atmosfera é santa, este terreno pertence a Deus. Lembremo-nos do que Paulo escreveu em Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso inclui o espaço ao nosso redor. Somos mordomos do território que Deus nos confiou. Não deixe o diabo ocupar sua casa. Não o deixe residir em seus ralos, tubos, memórias, espelhos, sono. Repreenda-o. Expulse-o. Coloque sal onde o Espírito guiar. Fale a palavra, invoque o sangue e então caminhe na autoridade que é legitimamente sua. Santificar a casa com louvor e a palavra de Deus não basta simplesmente expulsar o inimigo. A casa deve ser preenchida novamente. Jesus nos advertiu em Mateus 12:43-45. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha-a vazia, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. O espaço desocupado torna-se um convite ao inimigo. Você não apenas expulsa coisas, deve convidar alguém maior para entrar. É por isso que a quarta chave nesta jornada divina é: santifique sua casa com louvor e a palavra de Deus. Se o sangue do Cordeiro limpa, o louvor dos santos preenche. Se o sal purifica, então o louvor santifica. É a atmosfera do céu trazida à terra. É o que coloca o demoníaco em confusão e abre as comportas das bênçãos. O louvor não é apenas música, é uma arma. Não é apenas som, é enviado ao trono de Deus. E quando sua casa se torna um santuário de louvor e da palavra, torna-se um lugar que o diabo não suporta. Nos dias do rei Josafá, os filhos de Judá estavam em menor número e cercados por seus inimigos. Mas o que fizeram? Não levantaram espadas ou carruagens primeiro,
Nomearam cantores para ir à frente do exército, dizendo em 2 Crônicas 20 e 21: Louvai ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E a palavra nos diz que quando começaram a cantar e louvar, o Senhor colocou emboscadas contra o inimigo. Pense nisso, meu amigo. No momento em que o louvor subiu, a confusão caiu sobre o inimigo, porque Satanás não pode habitar em uma atmosfera saturada com a glória de Deus. O louvor é sua defesa. Quando Paulo e Silas foram jogados na prisão, acorrentados, sangrando, isolados, eles não desistiram. A Bíblia diz em Atos 16, 25: Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E a prisão tremeu, as portas se abriram, as correntes caíram, não apenas as deles, mas de todos os prisioneiros ao redor. Veja, quando o louvor surge de um coração rendido, ele abala os alicerces de toda a fortaleza. O que nenhum martelo poderia fazer, um aleluia realizou. É por isso que você deve transformar sua casa em um lugar de louvor que abala prisões. A casa não é apenas onde comemos e dormimos, é onde Deus deseja habitar. Salmos 22, 3 declara que Deus habita nos louvores do seu povo. A palavra habita significa que ele vem e se assenta, permanece, fica. Quando seu banheiro, seu quarto, sua cozinha, seu corredor se tornam lugares onde o nome de Jesus é exaltado, a presença de Deus não apenas visita, ela permanece. Demônios fogem, a doença se dissipa, o medo treme, a ansiedade evapora, porque quando Deus se assenta em sua casa, nenhum diabo pode permanecer de pé. Mas devemos ser intencionais. O louvor não começa com uma banda ou uma playlist. Começa com um coração. E do coração, transborda para a casa. Você pode não ter um líder de louvor morando com você, mas pode erguer as mãos na cozinha, cantar ao Senhor, enquanto limpa o banheiro, falar as escrituras no ar, enquanto caminha pelo corredor. Você pode dizer: Este é o dia que o Senhor fez. Regozijar-me-ei e alegrar-me-ei nele. E deixe-me dizer, o ar começa a mudar. Você se lembra de quando Saul foi atormentado por um espírito maligno em 1 Samuel 16? Qual foi o remédio? A Bíblia diz: Davi tomou a harpa e tocava com a sua mão, e Saul se aliviava e se sentia bem, e o espírito maligno se retirava dele. Há um som que expulsa demônios. Há uma frequência de fé que silencia o medo. E esse som não vem do Spotify ou de caixas de som, vem de um coração rendido. Você não precisa de um palco para hospedar a presença de Deus. Tudo o que você precisa é de uma fome por santidade e um som de louvor subindo de sua alma. Mas o louvor deve andar de mãos dadas com a palavra. O louvor prepara o terreno, mas a palavra planta a semente. O louvor eleva a atmosfera, mas a palavra estabelece o fundamento. Você não pode separar o Espírito de Deus da palavra de Deus. Jesus disse em João 6,63: As palavras que eu vos digo são espírito e são vida. Isso significa que as palavras escritas em sua Bíblia carregam o sopro de Deus. Quando você as fala em sua casa, não está recitando poesia, está declarando guerra. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele não discutiu, não raciocinou. Ele disse: Está escrito. 3 vezes o diabo veio e 3 vezes Jesus respondeu: Está escrito. A palavra é a espada do Espírito, e se Jesus a usou para afastar Satanás, quanto mais devemos nós falar a palavra sobre nossos filhos, declarar a palavra sobre a porta da frente, ler os salmos na sala de estar, colocar versículos no espelho do banheiro, que a palavra de Deus ecoe por sua casa como uma trombeta em batalha. Há algo sagrado em ler as Escrituras em voz alta. O diabo odeia isso. O inferno treme diante disso, porque cada versículo é um prego no caixão do plano do inimigo. Salmos 119. 130 diz:
A entrada das tuas palavras dá luz. Isso significa que toda vez que você fala a palavra, a escuridão deve recuar. Você não está apenas lendo um livro, está abrindo uma janela do céu. Lembro-me de uma família que compartilhou seu testemunho comigo. O filho deles lutava contra pensamentos suicidas. Noite após noite, a escuridão pairava sobre seu quarto como uma nuvem. Os pais fizeram tudo o que podiam. Médicos, conselheiros, medicamentos, mas o tormento permanecia. Um dia, em desespero, o pai entrou naquele quarto com uma Bíblia em uma mão e óleo na outra. Impôs as mãos na cama e começou a ler em voz alta Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Ele caminhou pelo quarto, declarando as promessas de Deus. Naquela noite, pela primeira vez em meses, o filho deles dormiu em paz. A atmosfera havia mudado. Por quê? Porque a palavra de Deus havia entrado. Amados, não subestimem o poder de combinar louvor com a palavra. Quando o louvor sobe, os céus se abrem. Quando a palavra é declarada, a terra se alinha. Você está construindo um altar, não de pedra, mas de som e escritura. E esse altar se torna a porta entre sua casa e o céu. Você pode dizer, mas irmão, minha casa é pequena. Vivo com outros que não creem. Não posso ser barulhento. Não posso tocar música. Amigo, você não precisa de volume. Precisa de autoridade. Você pode sussurrar louvor na sua cozinha, cantarolar um hino enquanto varre o chão, colocar sua Bíblia aberta sobre a mesa e dizer: Deus, que esta palavra santifique cada centímetro desta casa. O Senhor vê seu coração, e onde há fé, seu poder fluirá. Que seu banheiro se torne um santuário. Que seu corredor se torne uma estrada de santidade. Que sua sala de estar se torne um lugar onde a glória de Deus se estabeleça como uma nuvem. Pode parecer radical, mas é o tipo de obediência que Deus honra. Josué disse em Josué 24:16: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso significa que cada cômodo, cada parede, cada canto deve estar sob a autoridade de Cristo. Faça disso um hábito. Ligue música de louvor ao fundo enquanto realiza suas tarefas diárias. Leia uma escritura antes de sair de casa. Imponha as mãos nas ombreiras de suas portas e declare: nenhuma praga se aproximará desta habitação. Conforme Salmos 91:10. Fale paz na sua atmosfera. Invoque o nome de Jesus. Convide o Espírito Santo repetidamente. Faça com que sua casa se torne intolerável ao mal e irresistível ao céu. E quando você o fizer, sua casa será mais que um abrigo, será um santuário, uma fortaleza de justiça, um refúgio para os cansados, um farol de luz em um mundo de trevas, e embora as tempestades possam rugir lá fora, a paz reinará dentro, não por causa do que está no banco ou na geladeira, mas por causa de quem habita na atmosfera. A vigilância espiritual contínua. Não basta limpar uma ou duas vezes e depois esquecer. O inimigo é implacável, sempre rondando, sempre buscando um ponto de apoio. A Escritura nos adverte em 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa devorar. Para proteger sua casa e sua família, você deve permanecer vigilante e engajar-se em uma limpeza espiritual contínua. Como a Bíblia fala, a santificação é um processo contínuo, uma caminhada diária em santidade e obediência. Paulo nos lembra em 1 Tessalonicenses 5:23: E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A santificação não é um evento único, mas uma busca ao longo da vida. E assim como sua casa física requer
limpeza regular, tirar o pó e cuidado, sua casa espiritual também requer limpeza e vigilância contínuas. Imagine sua casa como um campo de batalha espiritual. O inimigo ataca em ondas, por meio da tentação, da negligência, ao permitir que amargura ou falta de perdão criem raízes. Quando você permite que até mesmo uma pequena porta permaneça aberta, seja por palavras ditas em raiva, pecado não confessado ou falha em guardar seu coração, você convida problemas. O inimigo não tira folga. Ele é implacável. Mas a graça de Deus é maior. Seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. No Antigo Testamento, Deus instruiu os israelitas na lei da purificação. Levítico 16 descreve o dia da expiação, quando o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para purificar o santuário de todos os pecados e impurezas do povo. Era um ato deliberado de limpeza anual. Se os israelitas precisavam purificar o santuário anualmente, quanto mais precisamos purificar nossas casas espirituais diariamente. Veja, amados, a limpeza espiritual não é apenas sobre se livrar do mal. É sobre abrir espaço para a presença de Deus habitar continuamente. Quando você consagra regularmente sua casa, sua família e seu coração ao Senhor, você constrói uma cerca de proteção ao redor deles. Jó 1:10 nos diz que o próprio Deus coloca uma cerca ao redor de seu povo, mas você deve cooperar com essa cerca divina, mantendo sua casa e coração limpos. Deixe-me compartilhar o testemunho de uma família que aprendeu essa verdade da maneira difícil. Eles haviam limpado sua casa uma vez e tudo parecia bem. Mas com o tempo, o pai começou a lutar com raiva e amargura, a mãe ficou cansada e parou de orar com seus filhos. Lentamente, a atmosfera espiritual na casa mudou. Doenças vieram, conflitos se multiplicaram. O inimigo encontrou seu caminho por meio da negligência. Mas, quando eles se comprometeram novamente com a oração diária, leitura das Escrituras e louvor, invocando o nome de Jesus, todas as manhãs e noites, o avanço veio. A paz retornou, a cura seguiu, a alegria foi restaurada. Esse é o poder da disciplina e vigilância espiritual. Salmos 1 descreve o homem que se deleita na lei do Senhor e nela medita dia e noite. A sua folha não murchará e tudo o que fizer prosperará. Sua casa espiritual prospera quando você se compromete com essa caminhada contínua com Deus. Há maneiras práticas de manter essa vigilância e limpeza. Comece cada dia convidando o Espírito Santo para cada canto de sua casa. Ore. Salmos 91 sobre suas portas e janelas, declarando proteção contra toda praga e obra maligna. Use a palavra de Deus como uma espada contra qualquer escuridão rastejante. Tome autoridade em nome de Jesus sobre qualquer área onde você sinta opressão ou peso. Não negligencie a santidade pessoal. A atmosfera de sua casa reflete seu coração. Confesse seus pecados diariamente. Perdoe aqueles que o ofenderam. Resista à tentação de abrigar ressentimento ou falta de perdão. Hebreus 12:14 nos diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A limpeza de seu coração é a limpeza da atmosfera de sua casa. Mantenha o culto familiar. Reúna-se regularmente para ler a Bíblia, cantar louvores e orar juntos. O altar familiar é uma fortaleza. Como Salmos 133 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A unidade forjada em oração e louvor constrói um escudo espiritual ao redor de sua casa. Seja vigilante contra pequenos compromissos. Às vezes, o inimigo ganha acesso por meio de coisas aparentemente inofensivas, filmes profanos, palavras descuidadas, conflitos não resolvidos. Guarde seus olhos e ouvidos. Filipenses 4:8. Nos exorta a pensar em coisas verdadeiras, honestas,
justas, puras, amáveis e de boa fama. O que você permite em sua casa influencia a atmosfera espiritual. Escolha com cuidado. Use as ferramentas espirituais dadas por Deus. Ungir suas portas com óleo como sinal de consagração. Fale as promessas de Deus em voz alta sobre cada cômodo. Encha sua casa com escrituras. Pendure versículos nas paredes. Coloque sua Bíblia onde possa ser lida diariamente. Esses não são superstições, mas atos de fé e obediência, demonstrando sua confiança no poder de Deus. Mantenha sua casa limpa fisicamente também. Sujeira e desordem podem simbolizar negligência espiritual. Uma casa limpa pode ajudar a manter uma mente clara e um coração santo. Deus se importa com todos os aspectos de sua vida. Quando você o honra com limpeza e ordem, você honra sua presença. Esteja preparado para repreender o inimigo quando a opressão surgir. Não seja passivo. Use a autoridade que Jesus lhe deu. Fale aos espíritos de doença, pobreza, medo e destruição. Ordene que saiam em nome de Jesus. O nome de Jesus está acima de todo nome, conforme Filipenses 2:9-10. Declare-o com ousadia. Finalmente, lembre-se de que isso é uma maratona espiritual, não um sprint. O inimigo pode recuar temporariamente, mas tentará voltar. Sua vigilância nunca deve vacilar. A alegria do Senhor é sua força e sua fé é seu escudo. Permaneça firme na liberdade que Cristo conquistou para você. A igreja primitiva entendia bem esse princípio. Eles oravam sem cessar, mantinham comunhão diária, apoiavam-se mutuamente na santidade e, como resultado, a igreja crescia e as portas do inferno não podiam prevalecer contra ela. Amados, Deus lhe deu um mandato divino para guardar sua casa como um santuário santo. O poder de Deus não está distante, está ao seu comando. Mas você deve caminhar em obediência, disciplina e fidelidade. Este é o chamado à vigilância e limpeza espiritual, uma entrega diária à mão santificadora de Deus, para que nenhuma maldição possa ganhar terreno e toda bênção possa florescer. Ouvir a mensagem sobre o uso do sal, como um ato profético para purificar nossos lares e quebrar maldições, foi uma experiência que tocou profundamente meu coração, como se o Espírito Santo estivesse sussurrando verdades que eu precisava ouvir. No Brasil, onde a fé é tão vibrante e a espiritualidade pulsa em nossas veias, essa mensagem ressoa como um chamado à ação, um convite para olharmos para os cantos mais simples e esquecidos de nossas vidas, até mesmo o banheiro, e reconhecermos que Deus pode transformar o ordinário em extraordinário. A ideia de que algo tão comum quanto o sal, presente em todas as cozinhas brasileiras, pode se tornar uma arma espiritual quando usado com fé é, ao mesmo tempo, surpreendente e profundamente inspiradora. Ela nos lembra que Deus não precisa de grandes gestos para operar milagres. Ele usa o que temos em mãos, como fez com o cajado de Moisés, a funda de Davi ou o sal de Eliseu. Essa mensagem me fez refletir sobre como muitas vezes negligenciamos os detalhes de nossas vidas, achando que certas áreas, como o banheiro, não merecem nossa atenção espiritual. Mas Deus, em sua santidade, deseja habitar em cada canto de nossas casas, desde a sala onde oramos até o lugar onde lidamos com os resíduos do dia a dia. A lição mais poderosa que tirei dessa mensagem é a importância de sermos intencionais em nossa vida espiritual. No Brasil, onde a cultura valoriza a comunidade, a família e a fé ardente, somos ensinados a orar com paixão, a cantar louvores com o coração e a clamar por bênçãos com ousadia. Mas quantas vezes permitimos que a negligência espiritual abra portas para o inimigo? Quantas vezes varremos a casa fisicamente, mas esquecemos de limpá-la espiritualmente? A mensagem me desafiou a olhar para minha própria casa com novos olhos.
a perceber que cada cômodo, cada objeto, cada espaço carrega um peso espiritual. O banheiro, um lugar tão comum, tornou-se para mim um símbolo de purificação. Quando coloco sal no vaso sanitário, não estou apenas realizando um ato físico, estou declarando, com fé, que nenhuma maldição, nenhum resíduo de pecado ou trauma do passado tem permissão para permanecer. É como se eu estivesse traçando uma linha no chão espiritual, dizendo ao inimigo: este lar pertence a Jesus. Outra lição que ressoou profundamente foi a necessidade de vigilância espiritual contínua. No Brasil, sabemos que a vida é uma batalha constante, seja contra as dificuldades financeiras, os desafios familiares ou as pressões do dia a dia. A mensagem me lembrou que o inimigo nunca descansa, mas a graça de Deus é maior. A vigilância não é apenas sobre expulsar o mal, mas sobre preencher nossa casa com a presença de Deus através do louvor, da palavra e da oração. Lembrei-me de como, em nossas comunidades, cantamos hinos com fervor, dançamos em adoração e compartilhamos testemunhos que fortalecem nossa fé. Essa mensagem me incentivou a transformar minha casa em um santuário de louvor, onde cada cômodo ecoa com a palavra de Deus. Comecei a fazer isso de maneira prática. Coloco música de adoração enquanto cozinho, leio salmos antes de sair de casa e oro sobre cada porta e janela, declarando proteção divina. Esses pequenos atos, que parecem simples, têm um impacto profundo, porque são feitos com fé e obediência. A mensagem também me ensinou sobre a importância de não tolerar contaminações espirituais. No Brasil, onde as histórias de superação são tão comuns, muitas vezes carregamos cicatrizes de traumas, mágoas ou pecados passados que não enfrentamos. O ato de usar sal como um símbolo de purificação me fez refletir sobre como preciso confrontar essas áreas em minha própria vida. Talvez seja uma memória dolorosa que ainda ecoa, palavras de raiva que falei, ou um objeto em minha casa que carrega um peso espiritual negativo. Aprendi que devo ser corajoso para identificar e remover essas contaminações, seja através do perdão, da confissão ou da renúncia a qualquer acordo com o passado. Isso é especialmente relevante em nossa cultura, onde a família é o coração do lar. Quando limpo minha casa espiritualmente, estou protegendo não apenas a mim, mas também aqueles que amo. Por fim, a mensagem reforçou a ideia de que a santidade é um chamado diário. Não basta limpar a casa uma vez, devo manter uma disciplina espiritual, como fazemos ao cuidar de nossos lares com vassoura e pano. Isso significa orar todos os dias, perdoar rapidamente, louvar mesmo nas tempestades e declarar a palavra de Deus com ousadia. No Brasil, onde a fé é vivida com intensidade, somos chamados a ser luz em meio à escuridão, a trazer esperança onde há desespero. Colocar sal no vaso sanitário tornou-se para mim mais do que um ato. É um lembrete de que Deus me deu autoridade para governar meu lar com santidade. Cada vez que faço isso, estou dizendo: este é o território de Deus e aqui o inimigo não tem lugar. Essa mensagem me transformou, me deu uma nova perspectiva sobre o poder dos pequenos atos de fé e me inspirou a viver com mais intencionalidade espiritual. Para aplicar isso em minha vida, comecei a caminhar por minha casa todas as manhãs, orando e declarando Salmos 91. Nenhuma praga se aproximará da tua tenda. Coloco sal nos cantos onde sinto peso espiritual, não por superstição, mas como um ato de obediência profética. Leio as Escrituras em voz alta, canto louvores enquanto limpo e perdoo rapidamente qualquer ofensa. Essas práticas estão trazendo paz ao meu lar e renovando minha fé. Que cada um de nós, em nossa jornada espiritual,
possa abraçar esse chamado à santidade, vigilância e louvor, transformando nossos lares em fortalezas da glória de Deus. Meus queridos, se esta mensagem tocou seu coração e reacendeu sua fé no poder de Deus para quebrar maldições e trazer bênçãos, deixe seu like agora mesmo e compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir essa verdade. Inscreva-se no canal Espírito Nobre para não perder nenhuma palavra de vida que Deus tem para você. Nos comentários, escreva Amém. Se você crê que Deus pode usar até o sal da sua cozinha para transformar sua casa. Ou conte-nos como você vai aplicar essa mensagem em sua vida. Fique até o fim, porque há uma surpresa especial esperando por você. Vamos juntos fazer de nossos lares santuários de paz e poder divino.